Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de língua portuguesa. Eu sou o professor Daniel Vícola e vou acompanhá-lo ao longo dessa trajetória rumo ao conhecimento otimizado da língua portuguesa. Afinal de contas, vamos combinar uma coisa? Ao longo da nossa trajetória de estudantes, nós não tivemos, não sei você, mas não é o meu caso, por exemplo, não tivemos as melhores aulas de língua portuguesa, nem as mais atualizadas. O que acontece, minha gente, é que da noite para o dia, tô brincando, não foi tão rápido assim, mas de uma hora para outra, resolveu-se mudar a forma como se cobra a língua portuguesa nas provas de vestibular, de Enem, de concurso. Tudo entrou numa nova era, né, de trabalho com a língua portuguesa, de entendimento da língua portuguesa como parte de um processo seletivo, e não nos avisaram. Ninguém nos contou nada. Apenas nós, professores, que trabalhamos com isso diariamente, acabamos percebendo que o enfoque era outro, né? E que a nossa tradição escolar não nos oferecia tudo aquilo de que precisávamos para administrar essa nova realidade. Pensando nisso, eu, professor Daniel, e a galera do Aprovação Acho, resolvemos oferecer a você, concursando, a você, concursanda, um novíssimo curso de língua portuguesa em que você vai entender, finalmente, tudo aquilo que hoje em dia, na contemporaneidade, é cobrado numa prova de língua portuguesa, do jeitinho que isso é cobrado. Né? Então, esqueça aquela ordem tradicional de estudo, porque sim, há uma ordem, sempre houve, sempre existiu. A escola tradicional nos mostrou os conteúdos de gramática de um jeito, obviamente, tradicional, que não condiz com aquilo que acontece hoje em dia nas provas, nos exames. Fico ainda muito pasmo, muito surpreso, quando vejo cursinhos tradicionais oferecendo aos alunos aquela mesma estrutura dos anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, que já não é há muito tempo, gente, a realidade dos concursos. Então, o Aprovação Ágil e eu vamos apresentar a você a língua portuguesa da maneira como hoje em dia ela é cobrada nas provas. E vai funcionar da seguinte forma: você aí sempre anotando, sempre tomando nota de tudo aquilo que você for escutando, vendo e aprendendo, porque anotar faz parte do processo. Mas se você quer se tornar um campeão das resoluções, um campeão ou uma campeã das resoluções, você precisa entender que em alguns momentos se fará necessária, né, aquela pausa para que você volte à teoria, preencha as lacunas deixadas na nossa formação escolar e daí sim, volte para as questões com confiança, querendo aplicar o conhecimento que tem, porque ninguém aplica o conhecimento que não tem, não é verdade? Então, vamos lá para ver o que é que nós temos nessa aula introdutória do nosso curso. Vem comigo, vou dividir aqui tela com a minha apresentação, então a partir de agora fico aqui no cantinho e você me acompanha aqui, né, no maiorzão, com o conteúdo dessa videoaula. Então eu começo falando sobre as divisões da gramática. Opa, professor, divisões da gramática, isso significa que ela não é uma coisa só, ela é dividida em partes, em segmentos? Ela é dividida em departamentos, podemos pensar dessa forma. Para organizar esse todo tão complexo e tão cheio de especificidades que é a nossa língua, e a nossa língua nesse ponto não é muito diferente das outras línguas. Há pessoas que gostam de dizer, mas a língua portuguesa é tão complicada. Eu sempre digo, minha gente, pautem-se pela realidade de que língua portuguesa é nada mais, nada menos, a gente fala matéria de base, mas nem gosto dessa nomenclatura. Prefiro usar matéria de acesso. Né? É uma matéria de acesso, porque é ela que te dá acesso a todos os outros conteúdos. Seja lá o que for que você vai estudar em português, correto? Você vai fazer a sua preparação usando a língua portuguesa. Então, eu não posso chamar essa matéria tão necessária, tão importante, de matéria de base. Ela é matéria de acesso. Ela me permite o acesso a todos os outros conteúdos que tenho que estudar. Então, para que tenhamos acesso à estrutura, ao funcionamento, às regras da língua, a gente precisa entender que a gramática, que é o conjunto de regras que regem o perfeito funcionamento da língua de acordo com o chamado padrão culto, a gramática está subdividida em seções. E cada seção
com um problema muito específico a dar conta, a resolver, a regulamentar. Então, quando eu estudo gramática, eu estou lidando com diferentes áreas do estudo gramatical, querendo a cada momento focar num tipo muito específico de problemas ou de questões que a gramática tem a resolver. Uma outra ideia que precisamos desconstruir é essa de que, puxa, a gramática é aquela, né, que vai me exigir muitas regras, ela só me vem com problemas. Não, minha gente. A gramática chega, na verdade, com um grande pacote de soluções. É que, como não estamos familiarizados a isso, a gente acha que a pobre da gramática chegou trazendo problemas. E não. Ela está aqui para nos ajudar, ela está aqui para nos orientar a, inclusive, não cairmos nas pegadinhas das provas. Desenvolvemos o nosso instrumental, tudo aquilo de que precisamos, tudo aquilo de que temos necessidade para enfrentar as questões de língua portuguesa nas provas. Outra mentira, que já começo aqui denunciando. A prova de língua de português é muito fácil, porque é tudo interpretação de texto. Aí você está reduzindo duas coisas, o estudo da língua portuguesa e a interpretação de textos. Tá? Porque a gramática que se cobra hoje nas provas, e não se iludam, ela continua sendo cobrada, ela é só uma gramática trabalhada de um ponto de vista um pouco mais inteligente. É o que a gente chama contemporaneamente de gramática aplicada. Dificilmente você encontra, não importa a banca, questões de língua portuguesa versando sobre conteúdo pragmático. Né? Então, esta é uma questão essencialmente de crase, ou essencialmente de concordância, ou essencialmente de ortografia. Não, as coisas se misturam e tudo junto e misturado chega até você para que você opere a seleção de qual é ou quais são os conhecimentos necessários para administrar aquela informação. Então, entenda, a gramática é a sua caixa de ferramentas. É ela que vai te oferecer tudo aquilo que você vai precisar para, por meio, inclusive, da interpretação de textos, mas não só dela, ok? Então você precisa de conhecimento técnico aliado ao seu poder de interpretação para resolver as questões que você vai enfrentar. Olha só que notícia legal que eu tenho para você que está assistindo a essas aulas aqui do canal da Aprovação Ágil. Eu vou liberar 7 dias grátis para você no acesso prata do aplicativo da Aprovação Ágil. E aí você vai ter acesso a mais de R$9.000 em cursos, com tudo que nós temos aqui de metodologia, os livros da Aprovação Ágil, os workshops, imersões, os desafios práticos e ainda acesso completo a tudo que nós temos das matérias básicas, cursos em videoaulas de português, matemática, raciocínio lógico matemático, informática, aulas práticas de engenharia reversa, gravações das mentorias, materiais enxutos de português e muito mais. 7 dias grátis. E ainda depois você consegue continuar no aplicativo por menos de R$1 por dia. Então, aproveite. Está disponível para vocês aqui no primeiro link da descrição e disponível por pouco tempo, tá? Então, seja rápido. Separei aqui para esse nosso primeiro encontro, para essa nossa primeira videoaula, algumas informações. Começa com muito bom humor, na companhia dessa que todo mundo associa a mim, e eu amo, pode associar de boa. Via Mafalda, lembrei de você. Beleza, amo. Okay? Tá aqui a nossa amiga Mafalda, vocês a verão em muitas outras videoaulas. Ela pega lá uma fitinha métrica, como você que está me assistindo nesse momento, mede ali a circunferência da cabecinha, olha de ponta a ponta e pensa, será que aqui cabe tudo o que vão meter na minha cabeça? Pois é, Mafalda, cabe. E vou te dizer mais, faz a maior diferença. Não só cabe, como vai te levar a olhar para a língua portuguesa de uma maneira muito diferente, espero eu, melhor, otimizada, mais inteligente a partir de agora. Começo trabalhando com você que me assiste numa sessão chamada Dúvidas Frequentes, em que vou trazer algumas perguntas e, claro, respondê-las, né, para vocês ao longo dessa nossa conversa. A primeira é a seguinte: há uma ordem correta para o estudo da língua portuguesa? Claro que sim. Agora, não é mais aquela tradicional. Se você abrir uma gramática tradicional da língua portuguesa e estudar a ordem em que o autor colocou ali todo esse conhecimento, você vai perceber que aquilo já não atende mais a maneira dinâmica e otimizada como esse conhecimento é cobrado nas provas de hoje em dia. Então há algo que se perdeu aí no meio do caminho e que fez com que, de uma hora para outra, né, como eu brinquei de dizer para você, as coisas mudassem lá nas provas, né, se reorganizassem, se reinventassem, se remodelassem e ninguém nos avisou. Agora, os editais também mudaram.
não sei se você reparou, mas os editais também mudaram. É que nós não nos demos conta, nós, eu digo, não, o grande público, não se deu conta das mudanças e não percebeu, não é, a mudança de enfoque, a mudança de viés. Então, sim, estamos falando de um novo trabalho com a língua portuguesa. Tá? E há uma ordem para você estudar? Há uma ordem para você estudar. E a ordem será esta que vou lhes apresentar. Então, calma aí que você já vai descobrir junto comigo como estudar a língua portuguesa da maneira mais produtiva, segura e eficiente. Certo? Próxima pergunta, vejam lá. Por que eu fico com a impressão, professor, de que nunca estudei o conteúdo cobrado pelo meu edital? É muito engraçado, né? Mas quando eu faço a leitura interpretativa dos editais com os meus alunos, eles sempre dizem, mas professor, isso eu não estudei, não. Isso aqui eu nunca ouvi falar. Na verdade, ouviu sim. Na verdade, conhece sim. É que a nossa tradição escolar não foi muito pródiga em nos oferecer, né, esse conteúdo de uma maneira, como eu disse, inteligente, prática, né? A gente ficou muito mais lá na decoreba do que propriamente entendendo o conteúdo e aplicando aquele conteúdo. Porém, sim, você estudou. Acompanhando aqui o nosso curso, você vai ver, e melhor do que isso, você não vai só rever, você vai atualizar todos os seus arquivos mentais e a partir de agora, eu espero, lidar com essa informação de uma maneira inteligente, fazendo revisões sistemáticas e colocando em prática tudo aquilo que aprendeu. Lembra do que eu falei? Hoje em dia trabalhamos com o conceito de gramática aplicada. Não é mais a gramática parada, né, lá na estante, dentro de um livro, que você consulta cada vez que surge uma pequena dúvida ou um pequeno problema. Não. É a gramática que faz parte, inclusive, do seu cotidiano, que convida você a refletir sobre os usos todos que fazemos da língua. Então, é uma maneira muito mais inteligente de se lidar com os fenômenos relacionados à língua. Ok? Vamos à próxima pergunta. Eu preciso estudar a teoria gramatical antes de resolver as questões? Aqui, minha gente, a resposta é sim, não ou talvez. Vai depender de você. Vai depender de você que me assiste. Você é quem vai determinar quanto você conhece do conteúdo gramatical a ponto de me dizer se precisa ou não de uma explicação mais aprofundada sobre este ou aquele assunto. Então, só quem pode fazer o diagnóstico é você. Começo logo de cara dizendo o seguinte: a maneira como você vai estudar a língua portuguesa aqui comigo é diferente de tudo que você já viu. Ou seja, mesmo que você se considere bom conhecedor ou bom conhecedora da língua portuguesa, convido você a percorrer, a fazer esse trajeto conosco, porque garanto, toda a atenção dedicada à língua portuguesa jamais é uma atenção ou desperdiçada, ou excessiva, ou enfim. É uma forma, muito pelo contrário, muito inteligente de aproveitar o seu tempo, né? Eu não sei, claro, que quando nós temos, por exemplo, um edital em vista, o tempo fica meio que escasso. Porém, tempo dedicado à língua portuguesa sempre é um tempo muito bem aproveitado, tá? Então, você precisa da teoria gramatical para entender os comandos que receberá por meio das questões lá nas provas e daí executar, né, aquilo que se espera que você execute com propriedade, com segurança, tentando, né, exercer lá na hora da prova todo o conhecimento que você adquiriu ao longo da sua preparação, tá? Então, teoria por teoria, talvez não faça muito sentido nessa teoria. Do jeito como vou te mostrar aqui, e mesmo no nosso e-book em formato PDF, você nunca viu igual, posso garantir para você. Certo? Avançando, vejam aqui um momento crucial em que vamos definir o que é a gramática. Mas, professor, afinal de contas, o que é que eu estudo quando me dedico ao estudo gramatical? Acompanha aqui comigo, vejam lá. Letra A. A gramática, essa é a definição mais geral. A gramática é o conjunto de regras que rege a perfeita utilização do idioma de acordo com o chamado padrão culto. Ele está lá nos editais, né? Conheça e aplique o padrão culto do idioma. Nada além do padrão culto do idioma é aceito numa prova, por exemplo, né? Então você precisa entender que o conhecimento destinado à norma culta sempre será um conhecimento extremamente necessário. Por quê? Porque a língua coloquial, essa do dia a dia, que nós nos utilizamos na nossa conversa cotidiana, e a língua padrão. No nosso dia a dia, nós não nos preocupamos, e ainda bem que é assim,
em estudar ou conhecer e aplicar as regras gramaticais. Nós simplesmente dizemos e aquilo que é dito ou escrito fica da maneira como foi falado ou como foi escrito. Não há muitas vezes o processo de parar e pensar, por exemplo, na revisão. Né? Será que eu disse corretamente? Será que eu escrevi corretamente? Diferente de uma situação de prova em que, como eu brinco de dizer para os meus alunos, tudo está registrado. Você faz uma redação e fica super tenso. Por quê? Porque na redação fica registrado no papel o uso da língua portuguesa como você a conhece, ou não. Né? A conhece ou não, porque inclusive as suas deficiências ficam registradas no papel. E evidentemente isso nos deixa extremamente tensos, extremamente nervosos, porque não nos é uma situação em absolutamente nada natural. Né? Então a tensão vem do fato de que ficamos extremamente desconfortáveis. Não precisa ser desse jeito. Por mais que eu diga o contrário, as pessoas vão dizer, mas professor, para você é fácil falar. Não. Para pensar, há muitas situações das nossas vidas em que nós precisamos empregar a língua segundo o padrão culto. É que nenhuma delas é muito confortável, né? Digamos aqui a verdade. Porém, ela é cobrada, ela é exigida em muitas situações. Então, é necessário que nós a conheçamos. E é por meio da gramática que nós chegamos a esse conhecimento, nós adquirimos esse conhecimento e, por conseguinte, colocamos, né, em prática todas essas regras, o chamado padrão culto do idioma. Letra B, a gramática está organizada, então ela quem? A gramática está organizada de forma a facilitar o seu acesso e consulta. Então, uma vez conhecida, uma vez apresentada, a gramática é só solução. Ela não tem nada de problemas. Aliás, ela trabalha com problemas para nos conduzir à solução. Essa é a grande verdade. Cada vez que isso se fizer necessário a um falante. Então, surgiu algum problema? Corre aqui para o nosso material, corre aqui para as nossas videoaulas e vem aprender a resolvê-lo. E por fim, na letra C, o que é a gramática, professor? Para tirar melhor proveito dela, então, uma vez conhecido, né, esse conjunto, esse grande conjunto de regras da língua portuguesa, é preciso que você conheça as suas tradicionais divisões, ou seja, qual é o passo a passo do estudo gramatical? É isso que eu passo a lhe apresentar a partir de agora. Então, veja, nós começamos do zero, né? E esse zero, e veja, essa é a estrutura tradicional, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco eu já vou subverter as ordens aqui. Porém, vamos no tradicional para você entender como é que isso tudo foi concebido, como é que isso tudo foi criado, para que daí a gente consiga entender, né, como é que a gente vai estudar isso aqui e deixar isso aqui mais orgânico para a gente. Então, nós começamos pela fonética, pela fonologia, que era a definição, está aqui na tela. É o estudo e a descrição dos sons da língua, chamados fonemas, bem como da sua representação gráfica feita por meio das letras. Então, tudo começa no som. Tudo começa aqui, ó, na fala. E por que na fala, professor? Porque nós aprendemos, nós enquanto espécie, aprendemos primeiro a usar o nosso aparelho fonador para produzir os sons. E só depois, já num grau bem mais avançado da nossa inteligência, desenvolvimento da nossa inteligência, fomos capazes de criar símbolos gráficos que representassem aqueles sons produzidos pelo nosso aparelho fonador em forma de letras, sistematizando alfabetos e por meio deles toda uma escrita. Né? Então, felizmente, chegamos ao mundo numa etapa em que isso já estava tudo ali muito pronto, muito disponível, ninguém precisou pensar tanto, sofrer tanto para aprender. A gente já pegou a língua sistematizada em forma de símbolos, que são as letras, que por suas vezes nos ajudam a formar sílabas que formarão palavras, que por sua vez formarão os textos. Ufa! É um processo longo, porém, olha o paradoxal disso. Um processo longo, um caminho longo, mas, ao mesmo tempo, uma fração de segundos. Enquanto falo aqui, né, vou organizando aqui no meu cérebro todas as ideias com aquele conteúdo que quero transmitir e vou falando. Né? Então, ou seja, entre pensar e colocar aqui para fora por meio do aparelho fonador, fração de segundos. É um processo absolutamente encantador. O nosso cérebro é capaz de comunicar com muita velocidade. E a língua é o nosso grande veículo para isso. Portanto, né, não dá para dizer que não seja um estudo absolutamente essencial. Correto? Avançando aqui, então,
Para iniciar o estudo de todo e qualquer idioma, e repito, é a abordagem tradicional, não é? A fonética e a fonologia trabalham com os sons, articulando sons, que são representados por meio de letras, daí, portanto, a representação gráfica desses sons e as grafias das palavras. Aqui no caso da língua portuguesa, a gente pode pensar, por exemplo, X ou CH, G ou J, E ou I, com H ou sem H. A grafia, para se sistematizar e funcionar como um instrumento de comunicação coletivo para os falantes de um determinado idioma, ela precisa ter regras, ela precisa ter uma combinação muito específica para que ninguém escreva errado, para que todos estejam falando e escrevendo as mesmas coisas. Um idioma só existe e resiste porque há um acordo tácito entre os seus falantes, né? Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo escreve a mesma coisa. E é nesse início de jornada, na fonética e na fonologia, que a língua se incumbe de estudar isso tudo. Os sons, a representação gráfica dos sons, como é que a gente vai grafar os termos todos e entrar em acordo sobre como se deve fazer essa escrita. Okay? Esse é o primeiro momento do estudo gramatical. Encerro aqui essa nossa primeira videoaula, deixando para vocês, olha aqui, os meus contatos, @Daniel Vícola no Instagram e o meu e-mail, caso você queira falar comigo. Foi um grande prazer contar com a sua companhia. Já digo para você, então, que este é o começo da nossa jornada, que ainda não terminou. Eu ainda tenho muito a lhes dizer sobre as demais divisões da gramática, mas isso já é assunto para a nossa próxima videoaula. Então, procura aqui na lista ao lado e dá o play nele. Até mais!